Olá, seja bem-vindo. Vamos iniciar agora o estudo dos fatos jurídicos, fontes das relações jurídicas. Nessa aula, nós vamos ver a teoria dos negócios jurídicos e seus desdobramentos. O tema será a definição de fato, ato e negócio jurídico. Ao final da aula, você será capaz de apontar de forma crítica as diferenças entre as várias categorias de fatos jurídicos. O que são fatos, atos e negócios jurídicos? Fato é todo acontecimento. Há alguns fatos que não repercutem no mundo do direito, não criam relações jurídicas, como um trovão, um cometa que passou há séculos-luz, o voo de um passarinho. Desses fatos, é óbvio que nós não vamos tratar. Vamos tratar, sim, dos fatos que interessem ao direito por criarem, modificarem ou extinguirem relações ou situações jurídicas. A estes fatos chamaremos fatos jurídicos. Fato jurídico, portanto, é o fato que cria, modifica ou extingue uma relação ou uma situação jurídica. O ato jurídico, por sua vez, é todo fato jurídico humano. É toda ação ou omissão do ser humano, voluntária ou involuntária, que cria, modifica ou extingue relações ou situações jurídicas. Ato jurídico, nesse sentido amplo, lato sensu, admite três espécies, a saber, atos jurídicos em sentido estrito, stricto sensu, negócios jurídicos e atos ilícitos. Numa visão bastante simples, ato jurídico em sentido estrito é toda ação voluntária e lícita, cujos efeitos jurídicos são produto mais da lei do que da vontade de quem o pratica. Aliás, pouco importa que o agente deseje os efeitos, uma vez que derivam essencialmente da lei. A vontade é de simples manifestação. Nós vemos assim que o ato jurídico em sentido estrito possui dois elementos: uma ação humana combinada com ordenamento jurídico. O que o diferencia dos negócios jurídicos, como nós vamos ver, é o fato de não ser um ato de autonomia privada, gerador de efeitos que derivam da vontade do agente. O ato jurídico em sentido estrito é o que surge como mero pressuposto de efeito jurídico pré-ordenado pela lei, sem função e natureza de autorregulamento. Exemplos típicos de ato jurídico stricto sensu são os atos de registro civil. Quando um pai registra o seu filho que acabou de nascer, pratica um ato de emissão de vontade combinado com o ordenamento jurídico. Ao registrar o nascimento do filho, o pai não tem em mente nenhum objetivo específico, criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Ele o faz por respeito à lei e por questão de segurança. Os efeitos do registro, que nós já estudamos em aula anterior, quais são eles? Segurança, publicidade, autenticidade, não nascem dessa vontade do pai, mas da própria lei. O problema dos atos jurídicos em sentido estrito ocorre quando, em alguns casos, se avizinham tanto dos negócios jurídicos que deles praticamente não se diferenciam. Mas nós vamos ver isso na sequência. Até aqui, nós vimos que os atos jurídicos em sentido estrito não são atos de autonomia privada, geradores de efeitos que derivem da vontade do agente. Os negócios jurídicos são o oposto. Negócio jurídico é toda ação humana combinada com o ordenamento jurídico, voltada a criar, modificar ou extinguir relações ou situações jurídicas cujos efeitos venham mais da atuação individual do que da lei.
Assim, nós temos um contrato, qualquer que seja ele, um testamento. A atuação das pessoas, movida pela vontade condicionada à satisfação de necessidades ou desejos, é a principal fonte de efeitos. Trocando em palavras mais claras, negócios jurídicos são atos destinados à produção de efeitos jurídicos, tensionados pelo agente e tutelados pela lei. Eles se diferenciam dos atos em sentido estrito, em que nestes a atuação do agente não é tão importante quanto naqueles. Nos atos jurídicos em sentido estrito, os efeitos decorrentes deles nascem da própria lei, independentemente da atuação do agente. O exemplo que nós já mencionamos é o do registro de nascimento. Os efeitos que surgem em virtude do registro não dependem da atuação de quem o faça, mas são pré-determinados pela lei mesmo. Já os negócios jurídicos têm na atuação do agente a sua principal fonte de efeitos. É ela, ou seja, a atuação do agente, que desempenha o papel principal na determinação dos efeitos jurídicos, sem dúvida, amparados pela lei. Daí se dizer que os negócios jurídicos se baseiam numa vontade de resultado, enquanto os atos jurídicos em sentido estrito se baseiam numa vontade de manifestação. Por exemplo, num contrato de locação, as partes, locador e locatário, se reúnem e celebram o negócio, pactuando todas as cláusulas e efeitos do contrato. A lei nada mais faz do que estabelecer algumas regras, procurando aparar possíveis arestas e proteger a vontade manifesta no contrato. Os efeitos deste contrato não são produto inteiro da lei, mas principalmente da atuação das partes contratantes. Assim, negócio jurídico é toda ação humana voluntária e lícita que, condicionada por necessidades ou desejos, acha-se voltada para a obtenção de efeitos desejados pelo agente, quais sejam criar, modificar ou extinguir relações jurídicas dentro de uma perspectiva de autonomia privada, ou seja, de autorregulação dos próprios interesses. A vontade nos negócios jurídicos não pode ser tomada, evidentemente, como um dogma absoluto, como se fazia na época do liberalismo clássico, lá no século XIX, em que era entendida como expressão máxima da liberdade humana. Nós sabemos que a vontade ela é motivada, condicionada por necessidades ou desejos os mais diversos. Assim é que a ideia de autonomia da vontade deve ser substituída pela ideia de autonomia privada, autorregulação de interesses privados, dentro da concepção de que esses interesses são parte de um todo socioeconômico merecedor de tutela do Estado em defesa da dignidade e da promoção do ser humano. O negócio jurídico é o principal instrumento que as pessoas têm para realizar os seus interesses. Os limites impostos por lei são a área que a gente denomina de autonomia privada. São a área de atuação na esfera da autonomia. Em outras palavras, a autorregulação consiste na composição que os particulares realizam dos próprios interesses. Se isso se der nos limites da lei, esta lei os dotará de eficácia jurídica. Daí podemos dizer que a lei é a causa eficiente dos negócios jurídicos. A necessidade ou desejo é o motivo determinante e a vontade é o instrumento de exteriorização e realização da necessidade ou do desejo. Os negócios jurídicos devem, pois, deixar de ser definidos como atos de vontade para ser definidos como atos de autonomia privada. Nesse sentido, o casamento seria um negócio jurídico ou um ato em sentido estrito? Num primeiro momento, nós poderíamos afirmar que o casamento seja um ato jurídico em sentido estrito, uma vez que nele não há espaço para o exercício da autonomia privada. Mas se nós formos analisá-lo
mais detidamente, vamos descobrir um espaço relativamente amplo para o exercício da autonomia privada, no que diz respeito, por exemplo, à fixação do regime matrimonial de bens e de outros direitos e deveres, tais como a educação dos filhos, etc. Tendo isso em mira, por que não classificar o casamento na categoria dos negócios jurídicos? A questão, na verdade, tem pouca ou nenhuma importância nos dias de hoje. Pode-se praticamente afirmar, asseverar, que essas duas categorias são resquícios históricos, um tanto quanto inoportunos, como nós veremos na sequência. O que interessa, de fato, é que ambas as classes são atos jurídicos lícitos, tanto os negócios quanto os atos stricto sensu. Por fim, há os atos ilícitos. Ato jurídico ilícito é toda atuação humana, omissiva ou comissiva, contrária ao direito. Assim, temos que atos ilícitos são aquelas ações ou omissões da conduta humana que produzem efeitos contrários ao direito. Enquanto conduta antijurídica, há atos ilícitos nas várias esferas do direito civil e do direito em geral. No direito civil, pode falar-se em ilícito na esfera dos contratos, da família, da propriedade, da posse, etc. Para além do direito civil, há os ilícitos penais, administrativos, tributários, trabalhistas, etc. Todos têm um ponto comum: a antijuridicidade. Na verdade, o artigo 186 do Código Civil procura estipular uma cláusula geral de ilicitude que vigorará como regra. Em outras palavras, o ato ilícito, seja ele contratual ou extracontratual, como regra, só gerará responsabilidade para quem o pratique se for culpável e lesivo. Mas há várias exceções que serão previstas caso a caso pela lei. Em síntese, ato ilícito é uma conduta humana violadora da ordem jurídica. A ilicitude implica sempre quebra de um dever jurídico e pode gerar várias consequências. Como regra, só o ilícito culpável e lesivo gera responsabilidade, mas há exceções. Os atos ilícitos são atos jurídicos? Depende do significado que se atribua ao adjetivo jurídico. Há dois significados possíveis: tudo que produza efeitos jurídicos e tudo que seja legítimo. No primeiro sentido, ou seja, no sentido de tudo aquilo que produz efeitos jurídicos, os atos ilícitos serão, obviamente, atos jurídicos. Já no segundo sentido, ou seja, no sentido de tudo aquilo que esteja de acordo com a lei, que seja legítimo, evidentemente não. O Código Civil, com a intenção de simplificar, trata exaustivamente dos negócios jurídicos e manda aplicar as mesmas regras, desde que compatíveis, aos demais atos jurídicos lícitos. A técnica do legislador de 2002, na minha opinião, foi das mais infelizes. Por quê? Porque reentronizou duas categorias que deveriam ter sido banidas do texto legal por causa da sua inutilidade teórica e prática. A que categorias nós nos referimos? Aos negócios jurídicos e aos atos em sentido estrito. Muito mais feliz teria sido caso se mantivesse na esteira do Código Civil de 1916, que tratou da categoria mais genérica dos atos jurídicos, aboliu as categorias intermediárias dos negócios e atos em sentido estrito e cuidou das categorias finais, contratos, casamento, testamentos, etc. De fato, não há muita utilidade nessas categorias intermediárias, salvo um ou outro caso, como os negócios processuais ou os negócios na esfera penal, como a colaboração premiada. Ok? É isso aí.